Boa noite de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, te dê uma noite de sono reparador e renove as tuas forças e abençoe os seus celeiros, multiplique a sua semente 100 vezes mais. É o que desejo para ti nesta noite. Vamos meditar na oração de Daniel, que está no livro do profeta Daniel, que está no capítulo 9, que fala da oração de Daniel, quando Deus enviou, Gabriel, o anjo, para lhe dizer que tinha ouvido a oração que tinha recebido. No ano 1º de Dário, filho de Assuero da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras por onde o tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, e os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois não rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve-me, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamadas pelo teu nome. Ali em 2 Crônicas, 7:14, o povo clama, que diz o Senhor, se o meu povo que chama pelo meu nome clamar, orar, se arrepender de todos os seus pecados, de todas as suas maledicências, eu ouvirei de altos céus e perdoarei os seus pecados. Amém? Aqui na nossa meditação, o entendimento que o Senhor deu a Daniel, que Daniel teve, deste momento, a qual Deus mostrou, a visão para ele,
que ele teve antes dele fazer essa oração, ele teve a visão dos carneiros, de bode, de 2.300 dias. Ele teve aqui Deus, depois que ele saiu da cova dos leões, ele teve as visões, né? E Deus deu o entendimento. Então ele orou e trouxe à memória, né? O anjo Gabriel interpreta a visão para Daniel a respeito dos 70 dias, 70 anos que falou o profeta Jeremias ali atrás, né? O profeta Daniel estava grandemente preocupado com a visão que o Senhor lhe dera sobre a purificação do santuário, aquela visão da tarde e da manhã. Previa um período de 2.300 anos até que o santuário fosse purificado, além de prever ainda outra desolação ao santuário da cidade de Jerusalém, a qual nem mesmo fora reconstruída ainda. Daniel estava procurando entender a visão que tivera quando o anjo Gabriel lhe foi enviado, pensando-lhe algumas informações, entre elas a de que aquela profecia da tarde e manhã alçaria o tempo do fim, o último tempo da ira. 11 anos mais tarde, ao estudar as profecias de Jeremias, o profeta Daniel entendeu que o cativeiro do seu povo em Babilônia deveria durar 70 anos. Este período já estava quase expirando, e isso preocupou o homem de Deus, pois ele não conseguia relacionar o que Jeremias havia escrito com a visão que o Senhor lhe dera sobre o santuário. Buscando entender as profecias, Daniel orou ao Senhor pedindo-lhe luz, pois desejava ardentemente compreender o que estava escrito. Quando você não entende alguma parte da Bíblia, você tem orado ao Senhor por entendimento? Esta deveria ser a nossa atitude todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, pois o mesmo Deus que inspirou os seus servos a escrever em 1 Pedro, de 1 ao 21, é o Deus que pode nos dar a capacidade para entendê-la como deu a Daniel. Uma simples leitura de oração de Daniel nos traz encorajamento. Sua oração nos ajuda a discernir o caráter de um homem que, segundo o anjo Gabriel, era grandemente amado pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A sua oração revela um Daniel plenamente identificado com o seu povo. Ele não pedia ao Senhor o perdão dos pecados do povo, mas humildemente incluía-se na culpa, confessando: nós temos pecado, incluindo-se dentro do pecado do povo também, pois ele fazia parte, né, da nação de Jerusalém, ele fazia parte dos cativos que estava em Jerusalém, em Babilônia. A sua oração revela ainda que Daniel se apegava à justiça que vem de Deus, pois um momento algum ele se referia à sua justiça própria, apresentando as suas virtudes como meio de obter a atenção divina. Daniel suplica pela compaixão e perdão divino. Apesar dos pecados do seu povo, ele permanecia confiante na misericórdia de Deus, crendo que o Senhor estava disposto a perdoar aqueles que ele se achavam com um coração contrito. Como Deus atende a toda oração que lhe é dirigida, com humildade, fé e submissão à sua vontade, o Senhor atendeu a oração do seu profeta, e o anjo Gabriel lhe foi enviado novamente para lhe dar o entendimento que desejava. Ao nós aproximarmos rapidamente do fim dos tempos, devemos também, como Daniel fez, clamar ao Senhor para que ele nos dê o discernimento para entender as coisas espantosas que estão acontecendo. Diante de tantos sinais do fim se cumprindo diariamente aos nossos olhos, não deveríamos nós imitá-lo buscando em Deus
o entendimento das profecias referente ao fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui eu vejo, né, a oração de Daniel, é uma oração muito longa. Ezequiel, no capítulo dele 47, né, ele também fala do holocausto, que o holocausto, né, o Senhor me revelou porque eu fiquei como Daniel, sem entender, né, o que queria dizer aquela mensagem, e o Senhor me deu entendimento, que o holocausto é a nossa oração diária, é a nossa oração contínua na parte da manhã, porque ao despertarmos, nós precisamos abastecer o nosso tanque da oração para que Deus venha nos dar o livramento, porque nós vivemos num tempo difícil, né? Num tempo de dura servil, e nós precisamos ser bem-sucedidos. É como se nós estivéssemos, nós não estamos em Babilônia, mas estamos cativos dentro da nossa própria terra. Cativo pelos acontecimentos, cativo pelas as coisas que têm acontecendo, né, à nossa volta, porque nós não podemos falar certas palavras, nós não podemos falar a respeito de muitos assuntos, né? Aquilo que nós não conseguimos provar, né? Que nós vemos, mas que nós não temos prova, nós estamos vivendo. Mas nós temos que orar, né? Aqui nós aprendemos com a lição de Daniel e também Neemias, né? Ele era o copeiro do rei, né? Se tornou governador de Jerusalém. Mas qual foi o segredo para que tudo fosse bem sucedido? É a oração constante, a oração contínua. Aqui Daniel disse, né, que o profeta Jeremias, ele tinha profetizado que o povo ficaria cativo em Babilônia durante 70 anos, né? E quando Daniel teve essas visões, esses sonhos, ele já estava próximo do fim dos 70 anos. Então ele veio, ele orou ao Senhor pedindo perdão, não só pelos pecados dele, mas pelo pecado da nação, pelo pecado do povo, né, dos pais que se rebelaram, né, durante esse tempo todo, sendo cativo, sendo escravo. Quer dizer, tinha uns que tinham privilégios, né? Assim como Daniel teve, né? Que era como ali o Daniel, e teve os seus amigos, né? Azarias, Misael, né? Que nós sabemos a história, né? Abednego, todos eles foram privilegiados numa terra estranha, a qual eles eram, né? Escolhidos por Deus. Eles tinham a sabedoria de altos céus, né? Porque eles colocaram no coração não se contaminar. E eles permaneceram assim até o fim. Daniel, servo muito amado do Senhor, foi parar na cova dos leões por causa da sua perseverança na oração. E nós temos que imitar Daniel, perseverar em oração, porque nós só seremos bem-sucedidos nessa terra quando nós orarmos e clamarmos ao Senhor, né? Porque o Senhor que dará fim a todo mal que está vindo sobre nós, sobre esta nação, sobre esta terra. É através da oração, porque a luta não é contra a carne, é contra potestades espirituais. A guerra não é contra o teu irmão, mas é contra as potestades que brigam, né, nas regiões celestiais. Há uma guerra travada, mas é no mundo espiritual que nos atinge no mundo físico, e nós só vamos vencer, só vamos prevalecer através da oração, porque a oração é o nosso combustível, a oração é a nossa espada, a oração é a nossa couraça. Por isso, né, que em Efésios 6:10 tem os mandamentos, né, que nós pedimos ao Senhor, né, que o Senhor venha nos revestir, né, venha nos revestir, né, com as armaduras do Espírito Santo, que fala sobre a armadura do Espírito Santo, que nós sejamos revestidos com essa armadura,
para que nós possamos, né, vencer as lutas do dia a dia, as lutas que são travadas no mundo espiritual, e a couraça, né, a couraça da justiça, a espada, o escudo da fé, que é a nossa Bíblia, que é a nossa oração. Esse é o revestimento que nós temos que ter para vencer, né, as batalhas do dia a dia. Que os irmãos, né, leiam o livro de Daniel, são só 12 capítulos, né, bem curtinhos, que vocês vão entender, começando do primeiro capítulo, né, vocês vão entender a história, vão entender esse período que estou falando de oração, que Daniel ele foi vitorioso em Babilônia. Ele foi presidente, foi governador, foi conselheiro do rei. E nessa época, aqui no capítulo 9, ele já era idoso, ele já estava com 80 anos, né? Mas ele permanecia da mesma forma, porque quando ele foi para a Babilônia, ele tinha 17 anos e ele já tinha 80, e era o mesmo homem de fé que escolheu, que optou não se contaminar com os manjares do rei, vivendo ali, né, sendo privilegiado para o rei. Todas as vezes que Deus o usava para revelar alguma coisa, ele era coberto de ouro, de colar, de tudo, e ele não aceitava, porque ele não precisava daquilo, ele não precisava, ele só precisava da graça de Deus, ele precisava do livramento de Deus, ele precisava do cuidado do Senhor, do perdão do Senhor, né, pela maldade do seu povo. Amém? Que vocês leiam a Bíblia, né, que vocês vão entender melhor, né? E eu não sei, eu estou aprendendo, e nós vamos aprender junto, né, a cada dia, meditando um pouquinho, né, e pedindo ao Senhor o discernimento e o entendimento para que nós possamos, né, ser bem-sucedidos nessa terra, para que nós possamos, né, resistir aos dias maus, porque isso daqui é o alimento, é o revestimento, para que nós venhamos ser fortalecidos na nossa fé. Amém? Uma boa noite de salvação, que Jesus abençoe a todos vocês. Dê uma noite de descanso, uma noite de paz. Amém? Glória a Deus.